eu gostaria de trazer o que isso significa. É uma pessoa designada para vigiar e alertar sobre perigos, como um inimigo se aproximando ou um perigo espiritual. O nome sentinela em si foi inspirado porque ele quer dizer vigiar. E eu queria que os irmãos pudessem abrir as Bíblias em 1 Pedro 5:8. Diz assim a palavra do Senhor: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa palavra, ela diz, que a gente tem que vigiar ao nosso redor, porque quando nós não vigiamos, nós deixamos brechas, porque Satanás está o tempo inteiro ao nosso derredor, buscando uma brecha para entrar nas nossas vidas. Mas se a gente vigiar, a gente não vai dar essas brechas, porque se ele entrar, ele vai querer destruir, ele vai querer estragar. Então a gente tem que sempre estar tampando essas brechas, seja no nosso dia a dia, seja na nossa família. E como que a gente tampa essas brechas? Tendo relacionamento com Deus. Nós temos que ter relacionamento com Deus, um relacionamento com o Senhor, orando, buscando a Ele, jejuando, conversando com Ele todos os dias, para manter a chama do Senhor Jesus acesa nos nossos corações, a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração, e não deixar essa chama apagar, muito pelo contrário, que essa chama ela venha se acender e queimar cada dia mais, e arder no nosso coração, e que a gente nunca possa sair do primeiro amor, e sempre manter a chama do Senhor viva dentro de nós, cravar a palavra de Jesus no nosso coração, o Evangelho de Jesus no nosso coração. Em Romanos 7,19 diz assim, os irmãos não precisam abrir as Bíblias, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Essa passagem ela fala sobre a batalha que todo cristão ele enfrenta todo dia, que é a batalha da nossa carne contra o nosso espírito, que é uma realidade, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui enfrenta essa batalha todos os dias. Enfrenta essa batalha, seja no trabalho, seja na escola, faculdade, seja onde for. Essa batalha ela vai estar presente no nosso dia a dia, vai estar presente em nós. Foi nesse ano aqui na igreja, a gente apresentou um teatro, o Ministério Teatral aqui da igreja, junto com o Ministério de Dança. A gente apresentou um teatro com aquela música Liberta-me de Mim, que falava sobre essa batalha que todo cristão ele enfrenta. E nesse teatro estava sendo representado eu, a carne e o espírito. E nesse teatro, a pessoa ela alimentava mais a carne do que o espírito. O espírito ficou fraco. E a carne começou a crescer dentro da pessoa, a vontade da carne, o eu daquela pessoa começou a crescer. Mas se a gente alimentar o espírito, a carne ela vai cada vez mais diminuindo, ela vai cada vez mais ficando fraca, porque a carne ela quer que a gente peque, a carne ela não quer que a gente tenha um relacionamento com Deus, porque lá atrás, quando Eva pecou, quando Eva comeu do fruto, o pecado está dentro de nós, o pecado está em nós, mas o Senhor, quando Ele veio e derramou o seu sangue precioso naquela cruz, Ele quebrou isso. Glória a Deus. Mas nós ainda temos tendência a pecar, porque a carne ela não quer que a gente jejue, que a gente ore, que a gente tenha um relacionamento constante com Deus. Muito pelo contrário. Mas Jesus, Ele veio, Ele quebrou isso. E uma das coisas que a gente tem que fazer para que o Espírito ele se fortaleça e a carne cada vez mais venha diminuir é renúncia. O que é a renúncia? A renúncia significa abrir mão de algo conscientemente, de algo material ou desejos pessoais. Diferente de simples perder algo, a renúncia é uma escolha consciente, feita por fé. Quando nós renunciamos a alguma coisa, a gente está renunciando por amor a Jesus. A gente tem que renunciar às vontades da nossa carne por amor a Jesus. Nós temos que renunciar às coisas desse mundo por amor a Jesus. Glória a Deus. Porque a renúncia, ela tem que fazer parte do nosso dia. Na caminhada cristã, nós vamos ter que fazer renúncias. Os grandes homens da Bíblia, os reis usados por Jesus, os reis usados pelo Senhor, os profetas, eles tiveram que fazer renúncias.
Moisés teve que fazer renúncias. Abraão teve que fazer renúncias. Os profetas tiveram que fazer renúncias. Pedro teve que fazer renúncias. Paulo. Porque na caminhada cristã, a gente precisa fazer renúncias. Por amor a Jesus. Em Mateus 16, 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir, pois, após a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Aqui Jesus fala: se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo. Renunciar ao nosso eu, a nossa carne pecaminosa, a nossa carne que quer nos afastar de Jesus. Renunciar ao seu eu, o que você quer. A gente tem que renunciar muitas vezes o que a gente quer e deixar Jesus tomar o rumo da nossa vida, deixar Jesus nos guiar. Um exemplo de renúncia para os jovens é renunciar a ficar horas no celular e tirar um tempo com Deus. Isso serve para mim, não só, né? Serve para todo mundo. A gente deve renunciar a coisas que nos afastem de Jesus, que nos afastem de Deus. Cada renúncia que nós fazemos abre espaço para Deus agir em nossas vidas. Cada renúncia que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, vai enfraquecendo a carne e vai alimentando o nosso espírito, vai agradando a Jesus. Em Mateus 19, 29, diz assim: E todo aquele que estiver deixando casas, ou irmãos, irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por amor a meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A gente, aqui na terra, as coisas são passageiras. As coisas não vão durar para sempre. Renunciar, ficar horas no celular, renunciar a alguma coisa que você quer por amor a Jesus, a gente está renunciando uma coisa passageira e a gente vai herdar o reino dos céus. A gente vai herdar uma eternidade com Jesus. Renunciar as coisas por amor a Jesus, a gente vai ganhar o reino dos céus. A gente está herdando o reino dos céus. E isso é maravilhoso, porque quando a gente deixa quando a gente renuncia uma coisa passageira e ganha o reino dos céus, é uma bênção. Então que a gente possa cada dia mais estar renunciando as coisas por amor a Jesus, que a gente possa se saciar da presença dele cada vez mais em nossas vidas. Então que cada dia a gente possa olhar para dentro de si e se perguntar: o que eu tenho feito para agradar Jesus? Que você possa olhar dentro de si e perguntar: o que eu tenho feito para agradar Jesus? Quais foram os meus feitos aqui? Se Jesus voltar hoje, quais seriam os meus feitos aqui na terra? O que Jesus falaria que eu fiz para agradar Ele? O que eu fiz para agradar Jesus? Porque a gente tem um chamado, a gente foi escolhido por Deus. Cada um aqui tem o seu chamado. Pode ser um chamado diferente, mas que a gente possa estar cumprindo o ID de Jesus com todo o nosso coração. Evangelizar, falar do nome de Jesus. Às vezes a gente tem vergonha de sair nas ruas pregando, mas às vezes tem um parente, um amigo que está precisando de uma palavra e que a gente possa estar falando para ele, plantando a semente, porque o resto Jesus vai fazer. O Espírito Santo que convence, a nossa parte a gente faz, que é plantar a semente, mas o Espírito Santo que convence o coração da pessoa e que trabalha no interior de cada um. Em Jeremias 4, 5, assim vem a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci antes que saísse de madre. Te santifiquei nações, te dei por profeta. Antes da gente sair do ventre da nossa mãe, Jesus já tem um chamado nas nossas vidas. Deus já tem um propósito. A gente não está aqui por acaso. A gente está aqui para cumprir o ID de Jesus, para cumprir o chamado que Ele deu nas nossas vidas. Seja louvar, seja pregar, evangelizar. Jesus tem um chamado na vida de cada um de nós e a gente tem que sempre estar cumprindo esse chamado com o coração aberto e com o coração devoto ali a Jesus. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. A gente tem que estar querendo agradar Jesus em todas as coisas que a gente for fazer. Porque um
mínimo que a gente pode fazer por Ele é tentar agradar Ele nas coisas que a gente for fazer, no nosso dia, no nosso trabalho, na obra do Senhor Jesus. A gente tem que agradar Ele, a gente tem que ser o nosso Senhor Salvador. Ele morreu por mim, por você. Então a gente tem que agradar Ele, buscar sempre estar ali com Ele, ter um relacionamento com Jesus. Porque sem Ele nada a gente pode fazer, sem a mão dele nas nossas vidas nada a gente pode fazer. Então, que nessa noite você venha refletir. Foi uma palavra curta, mas foi uma